perdoa as nossas dívidas. Quem precisa ser perdoado por Deus aqui, ó? Diga, ô glória, diga, eu preciso. Por que nós precisamos, irmãos, ser perdoados por Deus? Porque nós somos falhos, amém? Nós somos falhos, nós erramos, né? Nós precisamos do perdão de Deus, e nós não podemos chegar na presença de Deus, né, com os nossos pecados. Deixa marcadinho aqui na sua Bíblia, olha só, por que nós precisamos do perdão de Deus? Por que nós precisamos pedir perdão para Deus? Deixa marcado aqui, vamos para Isaías, um versículo bem conhecido, né, irmãos? Como diz o pastor Jaime, até criança sem dente conhece esse versículo, né? Mas não é porque é conhecido que nós não vamos ler, não. Nós devemos sempre trazer a memória e procurar, né, irmãos, viver e praticar. Então, Isaías, capítulo 59, irmã Dani, por que eu preciso do perdão de Deus, né? Então, Isaías 59, versículo de número 2, fala assim, ó, mas as vossas iniquidades, pecados, fazem divisão, separação, né, entre vós e o quê? E o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para o que, irmãos? Para que não vos ouça, né? Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Deus é santo. Na oração do Pai Nosso, nós falamos, santificado seja o teu nome, Deus é santo. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá quem, irmãos? Ninguém verá o Senhor. Então o pecado nos distancia. O pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus, e o pecado impede que Deus ouça as nossas orações. Então, na oração, precisa desfazer com essa separação. Deus, me perdoa. Eu não quero estar longe, eu não quero estar distante, eu não quero ficar longe de ti. Irmãos, nós temos que temer a Deus. E nós temos que cuidar, preservar a nossa salvação. Tudo aquilo, irmãos, que tenta nos afastar de Deus, nós não podemos achar que é normal. Eu estava lendo, meditando, né? Essa semana que passou, no Salmo 22. Salmo 22, se você quiser anotar para você ler em casa, depois meditar em casa, é um salmo de Davi, irmãos. E ali Davi, ele fala como se fosse Jesus Cristo na cruz. E quantas vezes naquela oração ele diz, Senhor, não te alongues de mim, não te afastes de mim. A alma de Davi estava orando aquilo, e nós sabemos que Jesus Cristo na cruz, né? Ele disse, Deus meu, por que, irmãos? Me desamparaste. Por que Jesus, ele foi afastado de Deus? Por que Jesus, ele esteve longe de Deus? Por que Jesus na cruz, ele se sentiu desamparado? Porque naquele momento, ele estava levando os nossos pecados. Ele foi separado de Deus, do Pai, irmãos, pelos nossos pecados. Ele provou a nossa separação. Para quê? Para que hoje nós não venhamos, né, estar longe, nos distanciar de Deus. Então, quando nós pedimos perdão e nós limpamos o nosso coração, isso nos leva para perto de Deus. Diga, ô glória! Então, o perdão, ele nos leva para perto de Deus. E o pecado, irmãos, nos leva para quê, irmãos? Para longe de Deus. Ei, vigia. Pecado é coisa séria. Amém? Você viu, né, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e isso impede de que nós sejamos ouvidos e que nós sejamos atendidos. Ah, irmã Dani, mas isso aqui é Antigo Testamento. Mas olha só o que diz no Evangelho de João. Vamos abrir lá, irmãos? Evangelho de João,
Tem gente que acha que o Antigo Testamento, né, já passou, né? Não, irmã Dani, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança já passou, mas olha o que diz aqui no Novo Testamento, né? Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 31, diz assim, ó: ora, nós sabemos que Deus não ouve, porque, irmãos, a pecadores. Irmã Dani, mas pecadores todos nós somos, é verdade. Mas aqui não está falando daquele que comete, né, um deslize, um erro, peca, né? E tem aquele peso, aquele temor no coração. Deus, me perdoa, eu errei, eu fiz o que eu não devia fazer, eu falei o que eu não devia fazer, eu pequei, me perdoa. Não, está falando daquela pessoa, irmãos, que vive na prática do pecado. É aquela pessoa, né, que diz: Deus, me perdoa, porque eu roubei lá 12 vacas, né? Mas o Senhor me perdoa porque eu vou roubar mais uma amanhã. Tá arrependido? Tá arrependido, irmãos? Não tá arrependido, né? Vai cometer, vai fazer o quê? Vai fazer de novo, né? Então essa pessoa, ela não tá ouvindo o Espírito Santo. Ela não está se deixando ser convencida pelo Espírito Santo. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito de Deus, né? Então tem pessoas que vão ficando ali tão endurecidas, né, irmãos, pelo pecado, aquela constância do pecado, né? Que elas andam nessa prática e não sentem mais o peso do coração, o peso da consciência, não ouvem mais a voz do Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz: ei, nós sabemos, precisamos saber isso, é importante. Ora, nós sabemos que Deus não ouve aqueles que andam, que vivem no pecado, né? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, o que diz a palavra? Esse Deus ouve. Aquele que tem temor, né? Eu vou andar na presença de Deus, eu vou andar no caminho de Deus, eu não quero errar o alvo, meu alvo é Jesus, o meu alvo é o céu, é a salvação, tudo aquilo que pode colocar minha salvação em risco, tá repreendido, não quero para minha vida não, eu quero andar na presença de Deus, amém, irmãos? Então, para nós sermos ouvidos em oração, precisamos do perdão. Precisamos desse conserto, né? Olhar, examinar o nosso coração, pedir perdão para Deus, porque todos nós precisamos do perdão de Deus. Amém? Volta lá para Mateus, né? Então, nós precisamos do perdão de Deus. Volta lá para Mateus, Mateus capítulo 6, versículo de número 12, né? Então, perdoa as nossas dívidas. De que maneira? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quem precisa do perdão de Deus? Levanta a mão assim, irmão, eu preciso. Mas de que maneira que eu vou receber o perdão? Quando eu liberar o perdão. Então, da mesma maneira que eu quero ser perdoado por Deus, da mesma maneira eu tenho que liberar o perdão. Assim como eu não posso, irmãos, viver sem o perdão de Deus. Assim como eu não posso entrar no céu sem ser perdoado por Deus. Assim como eu não posso andar com Deus na terra sem ser perdoado, Deus está falando, se você não perdoar, né? Como é que você quer receber algo que você não está disposto a dar? Misericórdia, amém? Então, para você receber o perdão, você também tem que estar sempre, presta atenção, não é opcional não, amém, irmãos? Você sempre precisa estar disposto a perdoar.
Irmã Dani, mas como é que eu vou perdoar, irmã Dani? Aquela pessoa fez tanto mal, irmã Dani, para mim. Aquela pessoa me mentiu, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa me humilhou, me insultou. Irmãos, isso não é quase nada. Tem casos de pessoas violentadas. Precisam liberar o perdão. Irmã Dani, precisa liberar o perdão. Tem caso, irmãos, de mães que tiveram seus filhos assassinados. Olha que coisa séria. Irmã Dani, essa mãe precisa liberar o perdão? Precisa. O pastor Jaime diz, irmãos, que estar magoado é igual tomar veneno e querer que o outro morra. Vai rolar? Vai acontecer? Vai? Quem é que vai morrer? Vai fazer mal para quem, irmãos? Para nós mesmos. Aí talvez a pessoa diz assim, irmã Dani, mas fizeram mal lá contra o meu filho. Irmã Dani, olha, mataram meu filho. Pois é, mas Deus não nos perdoou? Sim ou não? Deus não nos perdoa? Sim ou não? E o que nós fizemos com o Filho de Deus, irmãos? O que nós fizemos com o Filho de Deus? Nós não fomos o causador da morte do Filho de Deus? Sim ou não? Nós éramos aqueles que gritavam, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus, o Filho de Deus, o representante de Deus na terra, Jesus guardou mágoa, irmãos? Jesus guardou mágoa? O que Jesus disse? Pai, olha só, ele podia chamar Deus de Pai. Ele disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles fazem. Então, o nosso exemplo de amor é o amor de Deus. O nosso exemplo, irmãos, de perdão é o perdão de Deus. Jesus estava passando por dor, sim ou não? Jesus estava passando por afronta. Jesus estava passando por humilhação, irmãos. Mas mesmo assim, ele não perdeu a essência de filho de Deus. Amém, irmãos? E isso é muito importante. É isso que vai definir se nós somos filhos de Deus ou se nós não somos filhos de Deus. O filho, ele tem o DNA do pai. Se o pai é amor, o filho precisa andar em amor. Se o pai é perdoador, irmãos, o filho precisa estar disposto ao que, irmãos? A perdoar. Ai, irmã Dani, mas eu não consigo. Aquela pessoa me fez muito mal. Irmãos, o perdão é uma escolha. O perdão é uma escolha de ser parecido com Deus. De fazer o que Jesus fez. De querer estar no céu. Amém? Isso prejudica, irmãos, a nossa salvação. Ai, irmã Dani, mas o sentimento de mágoa, irmã, é só um sentimento. Irmã, a gente pode ir andando, vivendo, convivendo com esse sentimento. Ó, deixa marcado aqui, irmãos, deixa marcado aqui. Vamos ficar no que a palavra de Deus fala, né? Vamos lá para a primeira epístola. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Por que aquele que não perdoa não é perdoado? Aqui vai explicar qual é a gravidade, irmãos, de ter mágoa no coração, de ter ódio, de ter ressentimento, de ter lá, né, um sentimento de vingança, né? Olha só, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo aqui, irmãos, versículo de número 15, fala assim, ó, porque qualquer que odeia, aborrece
o seu irmão, o que a Bíblia diz? É o que, irmãos? É homicida. Para Deus, aquele que tem ódio. Para Deus, aquele que tem ódio, irmãos, é igualzinho ao assassino. Não está no Espírito de Deus. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é que gera morte, irmãos? É o diabo. A morte é a natureza do diabo. O ódio, irmãos, é a natureza do diabo. A palavra de Deus diz: eu não sou capaz de amar o meu irmão, a quem eu estou vendo, que eu não preciso ali, irmãos, de fé para ver, crer que o meu irmão está ali, eu estou vendo. A Bíblia diz: como é que eu vou amar Deus que eu não consigo ver e enxergar? Amém? Então, entra aqui aquela palavra de Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, irmãos, diz que o bem mais valioso e importante que nós temos não é a nossa casa, não é o nosso carro, mas o bem mais importante que nós temos é o nosso coração. E nós temos que guardar o nosso coração. Assim como nós guardamos a nossa casa. Você vai dormir e você deixa a tua casa com as janelas abertas, com a porta aberta. É isso, irmãos? É isso? O que você faz? Você fecha a tua casa. Para não dar ocasião para ladrões. Sim ou não? E como é que nós cuidamos do nosso coração? Nós não damos ocasião para o ladrão. Nós não deixamos os sentimentos malignos do inferno, do diabo, entrar no nosso coração. Ódio é igual matar alguém. Igual ser homicida. Eu estava pensando, alguém aqui teria coragem de fazer o que Caim fez? Irmã, eu seria capaz de matar o meu irmão. Tem alguém que seria capaz? Irmã, misericórdia. Tem que estar muito perturbado, né, irmãos? Tem que estar muito possesso para conseguir tirar a vida de uma pessoa. Sim ou não? Mas olha o que diz aqui, irmãos. Olha só o que diz aqui. Deixa eu achar o versículo para você entender. Deixa eu achar aqui. Cadê? Estava lendo agora há pouco. Sumiu da minha Bíblia. E fala sobre o Caim. Se alguém achar aí, me grita. Versículo 12. Fala assim, ó. Vamos ler o versículo 11. Fala assim, ó. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Desde o começo. Olha o mandamento. A ordem que nós temos. Que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era de quem, irmãos? De quem que Caim era? A Bíblia diz que ele era do maligno. A Bíblia diz que ele era do diabo. Aqui, irmãos, se você vai ler todo o capítulo 3, está nos mostrando quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Jesus disse, quando você for orar, que você possa dizer: Pai nosso. É filho de Deus aquele que perdoa. Amém? É filho de Deus aquele que não pertence ao maligno. Aí diz, não como Caim, que era do maligno. E fez o quê? E matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram o quê, irmãos? Eram justas, eram boas. Ele tinha inveja. E aí ele foi capaz de tirar a própria vida do irmão. Aí a pessoa pode olhar, né, para Caim. Caim teve capacidade de matar o próprio irmão. Mas aqui está dizendo que quando a pessoa odeia,
é homicida. Tá matando também. Tá matando a pessoa e também tá o que, irmãos? Se matando. Também tá se matando, se envenenando com o ódio. Amém? Isso é tão importante, irmãos, que lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 8, fala que só verá a Deus. Quem é que vai ver Deus? Quem? Os limpos de coração. Aquele que tiver o coração limpo, ele vai ver Deus falando: vinde, benditos. Vinde, benditos. A mágoa prejudica a nossa salvação. É uma estratégia do diabo, irmãos, para ter tirado o céu. Irmã Dani, o que é isso? Verdade. Deixa marcado aqui em João capítulo 3, epístola, né? Vamos para Apocalipse 22. Olha a estratégia descarada, deslavada do diabo, do inferno. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo de número 15. Irmã, quem são os tipos de pessoas que ficarão pro lado de fora do céu? Diz assim, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. O que, irmãos? Os homens. Aquele que mata ficará de fora do reino de Deus. Irmã, mas eu não seria como Caim, eu nunca mataria um ser humano. Mas o que a Bíblia diz? Que ter ódio é a mesma coisa que... ter ódio, ter mágoa é a mesma coisa que... Irmãos, a porta é estreita. A porta é estreita. Imagina aqui, ó, se a irmã Dani vai atravessar, vai entrar para a porta do escritório. Se eu tiver com um cabo de vassoura atravessado, eu vou passar? Eu vou passar? O que representa, irmã Dani, esse cabo de vassoura? O ódio, a mágoa. Essas coisas aqui, irmãos, ficam entaladas na vida da pessoa e impede a pessoa de passar pela porta do céu. Impede a pessoa, irmãos, de morar com Deus no céu. É coisa séria? É coisa séria. Quem quer que você fique magoado é o diabo. O diabo, irmãos, ele ganha quando a mágoa entra no coração. O diabo ganha, mas o ser humano ele perde. Perde ou não perde? Perde a comunhão com Deus, porque aquilo afasta ele de Deus. Perde a comunhão com Deus. Por perder a comunhão, perde a salvação. Porque como é que vai entrar no céu aquele que não anda com Deus na terra? Tem como? Perde a salvação e perde também o bom convívio com as pessoas. Sim ou não? Perdem o bom convívio com as pessoas. Então eu vou te falar, guarda o teu coração. Quando diz não deis lugar para o diabo não vai aparecer de chifre, de cola, né? Lá de tridente. O diabo não vai aparecer assim, irmãos. O diabo vai aparecer como? Sutilmente. Uma dorzinha no coração. Uma dorzinha no coração. A Joyce Meyer, ela fala que a mágoa, a ofensa, é igual uma cutícula puxada. Cada vez que passa a mão ali dói. Arde. Pinica. Parece coisa pouca, mas incomoda. Incomoda ou não incomoda, irmãos? Espiritualmente incomoda muito. Amém? Volta lá para a terceira epístola de João. Deus
quer nos transformar em seus filhos. Deus quer que a gente possa chegar na presença dele de cabeça erguida e falar: Deus, me perdoa porque eu estou disposto a perdoar. Amém? Eu sou filho, eu quero ser filho de Deus. Deus quer nos transformar em seus filhos. E o diabo vai ficar de braço cruzado? Qual é a missão do diabo? Nos transformar também, o quê? Em seus filhos. Olha só o que diz o versículo 1, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz: vede, olha para isso. Para quê, irmã Dani? Quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha que grande amor. Nós merecíamos? Não. Nós tínhamos o maltratado, o ofendido. Aí diz assim, ó, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aí o versículo 2 diz: amados, você que foi amado por Deus, agora que aceitamos a Jesus, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havíamos de ser, mas sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos como? Semelhantes a Ele. O que Jesus fazia na cruz? Pai, joga um raio na cabeça deles. Foi isso? Pai, abre agora a terra e engole eles. É assim, irmãos? O que Jesus dizia? Pai, perdoa-os. Quem quer ser semelhante a Jesus, Filho de Deus, precisa perdoar. Aí diz, porque assim como o veremos. Aí o versículo 3, e diz, e qualquer que nele tem esta esperança, quem tem esperança em Deus faz o quê? Purifique-se. Purifique o outro. Purifique o outro. Deus, o Senhor não está vendo o que o outro está fazendo, Deus. Mas a gente quer que Deus purifique o outro, mas não deixou Deus ainda nos purificar. Eu não tenho poder para purificar o outro, irmãos. Eu não tenho. Eu não tenho poder de ir lá limpar a boca, o coração do outro, tirar a maldade da vida do outro. Mas nós temos poder sobre o nosso coração. Nós que temos esperança em Deus, a nossa missão é o quê? Limpar o nosso próprio coração. Como é que nós limpamos o nosso coração? Recebendo a palavra e nos consertando diante de Deus. Deus, até agora eu estava com meu coração dolorido. Deus, até agora eu estava com meu coração magoado. Mas eu aprendi hoje com o Espírito do Senhor que mágoa é coisa séria. Que mágoa, ressentimento atrapalha a salvação. Deus, eu não quero perder minha salvação. Deus, eu não quero prejudicar a minha entrada no céu. Deus, eu não quero ficar longe do Senhor aqui na terra. Então a palavra de Deus diz, e qualquer que nele tem esta esperança de que Jesus voltará, levará a sua igreja. Como que ele levará a sua igreja? Como uma porquinha que rolou na lama. É isso? Santa, pura, limpa, imaculada. Amém? Então, qualquer que nele tenha esta esperança, faça o quê? Cuide do seu próprio coração. Purifica-se a si mesmo. Olhando para quem? Aprendendo com quem? Como também ele é puro. Como também ele é puro. O filho, irmãos, ele olha para o pai, ele se inspira no pai. Nós amamos como ele nos amou. Nós perdoamos como ele nos perdoou. Nós nos purificamos como ele é puro. Você está entendendo
O nosso padrão não é o mundo, não é as pessoas. O nosso padrão é Deus. O nosso padrão, irmãos, é o céu. O que dita a nossa vida, as regras da nossa vida, são a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui diz como também ele é puro. Irmã Dani, mas o que prejudica essa pureza? Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado é sujeira, é imundícia. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado é o quê? É iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou, Jesus se manifestou, para quê? Para tirar os nossos pecados. Por quê? Para nos tornar parecido com ele, porque nele não há. Para que Jesus se manifestou, irmãos? Para tirar os nossos pecados. Mas a pessoa está lá com pecado de estimação. Está lá, não, mas é que me machucaram muito, me ofenderam muito. Ei, Jesus morreu para você perdoar. Jesus morreu para você perdoar. Não crucifica Jesus de novo, irmãos. Larga essa ofensa. Larga. Irmã, mas quando eu lembro, meu coração dói. Você é humano. É normal, irmãos, doer. O que não é normal é você virar a cara. Isso não é normal. O que não é normal é você desejar o mal. O que não é normal, irmãos, é você querer manter a distância. Jesus falou, olha Deus, eu perdoo eles, mas nunca mais eu quero ver eles pintados de ouro na minha frente. Foi isso? Depois que Jesus ressuscitou, irmãos, de vez ele ir para o céu ficar com o Pai, ele ficou mais 40 dias andando no meio do povo. Ele quis distância? Ele quis distância, irmãos. Ele quis? Ele ficou mais um tempo ali andando no meio deles. Guarda o teu coração. Amém? Aí diz assim, ó, vamos ler de novo. E bem sabeis que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar o nosso pecado. E nele não há pecado. Ele é puro, ele é santo. E aí o versículo de número 6 diz, porque qualquer, olha só, que permanece, que vive nele, não vive pecando. Quem está nele não vive no ódio. Quem está nele não vive pecando. Porque ele é santo e a santidade dele nos constrange, nos atrai, nos purifica. Amém? Aí, olha, afirmando, versículo 7, diz assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane. O que o diabo é? Enganador. Desde o princípio, lança ou não lança? Desde o princípio, ele lança a conversa. Aí diz assim, ó, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem pratica o pecado é de quem, irmãos? Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica a morte é do diabo. Quem pratica o ódio é do diabo. Quem pratica a mentira é do diabo. Essa é a natureza do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo.
Porque o diabo, ele vive pecando, olha a natureza dele. E ele querendo gerar filhos através do engano, através da morte, através do ódio, né? Ele vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, sofreu tudo que sofreu, tomou aquela cruz, provou a separação de Deus, do Pai, foi desamparado, né? Por isso, né, o Filho de Deus se manifestou para desfazer com as obras do diabo. Então, se tinha ódio no teu coração, deixa Jesus a palavra limpar o teu coração. Decida liberar perdão. Não espera da outra pessoa uma mudança, um posicionamento. A outra pessoa às vezes nem tem Deus, irmãos. Como é que ela vai fazer o que é certo estando no caminho errado? Tendo o Senhor errado? Faz o teu papel como filho de Deus. Olha quantas vezes esse texto está afirmando a nossa identidade. Está dizendo, ei, amados, filhinhos, olha o cuidado, o amor de Deus. O pai alertando, não se deixe enganar, meu filho. Amém, irmãos? Então nós temos que lutar fervorosamente contra o pecado, contra o diabo, contra a mágoa. Aí diz versículo 9, porque qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, conhecidos os filhos de Deus e os filhos do... Ó a diferença. Eis que vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que é filho de Deus e o que é filho do diabo. Quem anda em amor, Deus é amor, é filho de Deus. Quem anda em ódio e morte, não está sendo filho de Deus. Está aqui, está na Bíblia, né? Aí, versículo 10, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão. Quem não ama o seu irmão, não é a irmã Dani que está dizendo, é o próprio Deus. Não é, eu sou de Deus. Mas se você não ama e você não perdoa, o próprio Deus fala, olha, tu não é meu não, nem te conheço. Não podemos nos enganar, irmãos. Tentar servir a Deus do nosso jeito. Tentar servir a Deus com mágoa, com ódio. Não, não. No interior. Aquilo está sendo gerado no interior, né, irmãos? Qual é a paternidade? Bendita ou maligna, né? Aí o versículo de número 14, né? Diz assim, ó, nós sabemos que passamos da morte, a natureza do diabo, para a vida, a natureza de Deus. Porque amamos... não, irmã Dani, amar aquela pessoa chata que me incomoda, que me persegue, não é fácil. Não é fácil, irmãos. Requer o quê? Mudança de natureza. Mudança de natureza, né? Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama a seu irmão, o que diz a palavra? Permanece. Ainda está como, irmãos? Olha que coisa séria. Quem não ama o seu irmão permanece ainda o quê? Na morte. Nas garras do inferno, nas garras do diabo. Tira a tua alma, tira o teu coração das mãos de Satanás. Fecha o teu coração para todo ódio, vingança, ressentimento. Irmã Dani, mas é a pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra a pessoa.
A nossa luta é contra demônios e principados. Foi ele, o diabo, que usou aquela pessoa para te ferir. E o diabo quer que você entre no jogo, quer te usar para você entrar na natureza dele e você perder a tua salvação. Guarda o teu coração. Volta lá para Mateus capítulo 6, para nós terminarmos e fazermos a oração. Mateus capítulo 6, olha como é sério isso, né? Olha como é sério. Até você pode ler Marcos capítulo 11, aonde Jesus amaldiçoou a figueira. Lembra? Oh, que oração poderosa, hein? Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos ficaram assim, ele falou, aconteceu, como isso? Aí Jesus ensina eles a orar. Ele falou, tende fé em Deus. Não duvida no teu coração, né? Fale ao monte. Tenha fé em Deus, não duvide no coração. Lembra os 5 passos da vitória? Lembra? E depois de Jesus falar isso, ele fala assim, ó, ei, mas tem uma coisa que vai atrapalhar todos os 5 passos, se você não fizer. O que diz no próximo versículo? Fala sobre o perdão. Lê lá para você ver. Então não é só falar um monte, não é só crer em Deus, amém? Não é só não duvidar, mas é o que, irmãos? É ter o coração limpo, é ter o coração puro. Volta aqui, vamos terminar. Aí diz assim, versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos dispostos a perdoar os nossos devedores, aqueles que nos fazem mal, né? E não nos induza, não nos permita cair nessa tentação de odiar, né? Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal, desse ódio, da vingança, da natureza do diabo, porque teu é o reino, e só entra no reino, né, quem o Pai permite. Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre, amém. Versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, olha só, se você perdoar, também o vosso Pai fará o quê? Vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, o contrário também é verdade. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Amém, irmãos? Então, nós vamos fazer a oração da fé agora. E eu posso dizer que muitas pessoas, irmãos, estão perturbadas. Não estão tendo as suas orações ouvidas, atendidas. Tem tido uma vida destruída, irmãos, por causa da sujeira do coração. Uma vez lá em Passo Fundo eu atendi uma mulher, né? Sempre na igreja ela manifestava, todo culto que ela estava, ela manifestava. Eu falava, meu Deus do céu, o que essa mulher tem que não consegue se libertar? E aí um dia, irmãos, Deus permitiu que ela fosse na minha casa. Eu falei, é hoje que eu vou conversar com ela, vou ver o que tem no coração. Irmãos, eu orei, ela manifestou. E o diabo diz, eu saio porque vocês mandam, mas eu volto porque ela tem mágoa do marido no coração. Aí eu falei, demônio, fica de canto, em nome de Jesus. Falei, irmã, a senhora manifestou, o diabo falou assim, 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 a senhora está disposta a perdoar? Ela disse, eu não consigo. Falei para ela que o perdão não é um sentimento que prejudica a salvação, dá legalidade para o diabo. Ela pediu ajuda para o Espírito Santo de Deus, orei com ela. Aí eu expulsei aquele demônio, irmãos, e ela não manifestou mais. Amém? Você viu? A morte, o ódio, a vingança é natureza de Satanás. Tenha o teu coração limpo e as tuas orações serão ouvidas e atendidas. Amém? Quem entendeu a palavra que diga glória a Deus? Amém. Deus abençoe vocês de casa.